Vez de termos esse momento tão especial de comunhão, de celebração, de compartilhar que o Senhor nos deu nesta noite. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Paizinho querido, por essa oportunidade tão maravilhosa em que nós temos como homens desta igreja, como ministério de homens da tua igreja, da primeira igreja batista, estar aqui, Senhor, reunido. Como é bom, Senhor. Obrigado após um final de semana, já uma segunda-feira, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai. Eu tenho certeza, ó Deus, que a tua presença é real neste lugar. E cada homem que entrou aqui, Senhor, e os que ainda vão chegar neste lugar, eu estou certo, Senhor, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, ó Pai. O Senhor sabe o dia que cada um viveu, Senhor. Ó Deus, tu conhece o coração de cada um dos teus filhos que já estão aqui, ó Pai. Senhor, venha abençoá-los de forma tão especial, ó Deus, para que possamos sair daqui de forma diferente, Senhor. Impactados pela tua presença, impactados pela tua palavra, impactados pela comunhão, Senhor, que temos em ti e entre nós, ó Pai, que possamos viver, Senhor, o que o Senhor tem de melhor para esta noite. Em cada um de nós, Senhor, podemos experimentar o quão é bom a tua presença, Senhor. Nós vamos cantar louvores, nós vamos aqui, Senhor, celebrar a tua presença. Dá-nos a tua alegria, Senhor. Dá-nos a tua paz, Senhor. E que a tua palavra, a ministração e o compartilhar nas mesas, Senhor, venha atingir a necessidade, Senhor, aquilo em que anseia cada homem aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, ó Paizinho querido, por esse tempo tão especial que o Senhor nos dá nesta noite. É o que oramos. Amém. Amém. Vamos cantar essa banda linda aqui. Vamos louvar ao Senhor. Você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Você adorar o Senhor conosco, celebre ao Senhor nessa noite, sinta a presença de Deus aí onde você está. Cante conosco. Mas antes, agora foi. Mas antes você vai dar 4 abraços aí. Em quem você ainda não deu. Procura um camarada diferente aí. Pode dar Paulinho. Mais. Sai abraçando a turma aí. Melhor coisa é a comunhão. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Do começo. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém? Glória a Deus. Assente aí, mais um instante. Olha, hoje nós estamos sentindo a ausência de alguns dos nossos participantes aqui. Está acontecendo o jantar do Legendários, que aconteceu top esse final de semana. Então hoje está acontecendo o jantar e muitos dos nossos participantes estão lá. Alguns foram, outros foram servir, mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, e também dos internautas que nos acompanham em qualquer parte desse planeta. Que Deus abençoe você e a sua vida. Mas nós queremos conhecer, quem sabe você que está aqui pela primeira vez. Temos alguém? Levante assim a mão. Vamos, levante assim. Uau! Fique em pé, fique em pé. Vamos aplaudir esses homens corajosos, ousados que estão aí. Olha lá, ó. Não sente. Você vai receber aí uma lembrancinha da sua primeira vez aqui conosco hoje, tá? Uma lembrancinha, recordar. Cada vez que você olhar para esse copo aí, por isso tem que colocar num lugar estratégico lá. Você vai lembrar do Legacy, tá certo? Um compromisso do próxima segunda-feira você estar aqui com a gente novamente. Que não venha só hoje, mas as próximas segundas-feiras sempre aqui para estar junto conosco. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês rapidamente para algumas notas, atenção, para algumas notas importantes. Amanhã, terça-feira, Torre de Oração. Quer participar da Torre de Oração? Esse é o dia em que o Legacy participa, que está envolvido. Então é amanhã, está ali o QR Code, faça a sua inscrição e vá lá participar amanhã. Então é uma bênção, chega lá que eu tenho certeza que você vai curtir, além da vista maravilhosa, você vai poder orar pela nossa cidade. Também, na próxima quinta-feira, culto da família Legendário, olha aí, ó. Um Legendário, com a participação do pastor Paulo Davi, quinta-feira. Traga a sua família, traga a esposa, vem estar aqui com a esposa, você participando, será uma bênção. Próxima quinta-feira, então, esse abençoado culto. Na sexta-feira está acontecendo aqui, você que é pai de adolescente, enquanto está acontecendo o culto Flow, acontece aqui nesse ambiente o discipulado de pais. Então, está aí, vai estar conosco aqui a Elaine, que vai estar ministrando no discipulado. Então venha estar. Esse não precisa fazer inscrição, não. É só você estar aqui e participar deste encontro. É um discipulado, é um formato quase que do Legacy, assim. É uma célula, é um formato maravilhoso. Vem estar presente também. Muito bem, nós queremos convidar o Arquimedes. Daqui é o homem do café com negócio. Mais um café com negócio. Fala aí, Arquimedes, convide esses homens. Pessoal, boa noite. Que delícia estar aqui, gente. Está lindo. Dia 2 de novembro, chegando mais um Café com Negócio. No último café, nós
Na verdade, todos os cafés nós temos a habitualidade de perguntar quem não pertence à PIB e vem participar do Café com Negócio. Mais de 60% são pessoas de fora que vêm para o Café com Negócio, gente. Só para vocês terem uma ideia. Tem pessoas do Espírito Santo, que está vindo, Santa Catarina, São Paulo, e às vezes os nossos homens, as nossas mulheres, o nosso povo não participa do evento. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos trazendo o Denis Nakamura. Hoje ele é multi-empresário. Eu falei com ele pessoalmente, ele é ex-CEO do iFood. É um homem com gabarito lá em cima, Gediel. Ele falou, Arquimedes, eu não preciso ganhar dinheiro. Deus já me deu muito dinheiro. Hoje eu preciso impulsionar as pessoas a crescerem. Esse é meu chamado para o reino. Só para vocês terem uma ideia. Além dele, o Ricardo Oliveira, ex-seleção brasileira, ex-futebol, isso aí, Benjamin. Ex-seleção brasileira, jogou no Milan, jogou no meu maravilhoso Coxa Branca, no meu Coxa. Então, assim, querido, no Santos, tá? São Paulo. Então, assim, ele hoje é escritor, palestrante. Então, eu queria encorajar cada homem do Legacy vir para o Café com Negócio e convidar mais uma pessoa para vir. No último café, nós tivemos 46 pessoas aceitando a Jesus, para vocês terem uma ideia. Porque as pessoas veem na intuição de fazer network, de fazer negócio e também acaba fazendo network, acaba criando relacionamento. Arruma emprego, arruma parcerias, mas, além disso, são impactadas por Jesus no Café com Negócio. Tá? Então, eu quero convidar você, te encorajar. Sábado, dia 2 de novembro, a partir das 8 da manhã. Mas cheguem cedo, cheguem cedo. Esse flyerzinho vai estar no nosso stand, tem um QR Code aqui. Se inscrevam, leva para alguém. Gente, é um evento nosso e é o último café do ano. Tá bom, queridos? Além disso, Gediel Carlotto comigo lá, prestigiando. Obrigado, gente. Deus abençoe. Dia 2 de novembro. Uma salva de palmas. O povo vem mesmo para ver você, Arquimedes. Gente, eu quero te convidar a ficar em pé. Vamos estar em pé? Mas olhem para mim aqui. Quem conhece o tio Ademir? Faz assim, tio Ademir. Cadê o tio Ademir? Cadê o tio Ademir? Tio Bigode, olha lá, ó. Tio Bigode está fazendo uma promoção muito especial hoje na lojinha do Café com Negócio. Essa garrafa térmica, que tem termômetro, inclusive, que estava me mostrando, um negócio muito chique demais, com um negocinho para fazer chá, um negócio maravilhoso. Ele falou que tem uma promoção extraordinária lá, que você vai ganhar um abraço dele, mas era 120, ele falou que com o abraço vem para 99, 90, baixou? O abraço não vale nada. 90 e ainda ganha um adesivo do Legacy. Olha que coisa linda, tá? Então, você quer abençoar o Legacy através da lojinha do Legacy, está lá, aproveita, vem a promoção. E ele falou que tem um kit lá, um kit de camiseta e boné de 150, né? E pode pagar em 3 vezes. Se você pagar em 3 vezes, ganha 3 abraços aí. Ademir, Juarez, quem mais dá abraço aí? O Neemias, o abraço do Neemias é bom, hein? Tá? Então, gente, eu estava conversando com o Gerson assim, no início, quanta batalha que a gente viveu aqui, tá, com relação às despesas, tal, e Deus tem abençoado, Deus tem tocado nos nosso coração para abençoar o reino do Senhor. E hoje nós temos o Legacy já em quase todos os campos, né, em congregações, já nesse momento está acontecendo. Termina aqui, a gente recebe os relatórios e fotos, 30, 40 homens, 20 homens, em congregações e campos nossos, também vivendo o que nós estamos vivendo aqui. E nós estamos podendo ajudar essas congregações, esses campos, a desenvolverem também esse mesmo programa, essa mesma metodologia de trabalho. E Deus tem abençoado, você tem abençoado, você tem investido no reino do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua generosidade em abençoar e investir na obra do Senhor, e investir na vida de homens que têm sido transformados, tem abençoado famílias, tem abençoado a nossa sociedade. E neste momento nós temos a oportunidade também de contribuir. Você vai ter o privilégio de ofertar. Nessa plaquinha que está no centro da mesa, esse QR Code,
você pode ofertar por aí, tá? Que vai diretamente para a conta do Legacy. Ah, mas não quero ofertar eletronicamente. Nós temos aí as maquininhas lá atrás, o gasofilaço, está à sua disposição. Faça isso. Você fazendo, certamente vai estar abençoando o reino do Senhor. E aqui não tem nada a ver com o valor, tem a ver com o seu coração, com a disponibilidade que você tem, dizer, eu quero fazer parte disso. E o Senhor certamente vai te honrar e vai nos honrar, e essa obra vai crescer, e o nome do Senhor continuará sendo exaltado e glorificado. Amém por isso? Vamos cantar enquanto nós louvamos ao Senhor. Você pode sair do teu lugar, contribuir ou fazer através dos meios eletrônicos aqui. Muito obrigado. Vamos cantar, queridos. Declare isso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Por quê? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. O que mais? Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Por quê? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Pode sentar. A gente fica feliz que, mesmo com uma atividade que, entre aspas, divide o nosso time, né? Entre aspas, porque a gente não está dividido, não. Só os irmãos estão cultuando em outro lugar, porque estão celebrando lá no jantar, junto com os legendários, né? Nossa casa aqui está cheia, né? O pastor da lado observou isso aí. Pô, está cheio aqui. Falei, não viu nada, não sabe nada, inocente. Isso aqui está sobrando lugar aqui, né? E a nossa propensão para todos nós.
Quem está inscrito, quem conseguiu se inscrever para o top dos legendários em novembro, que vai ter dia 15 de novembro? Quem conseguiu? Levanta a mão. Bênção, olha aí. Bastante gente conseguiu se inscrever. Ótimo. Baixa a mão aí. Quem gostaria de ir para a montanha, gostaria de ser legendário, não é legendário, às vezes também não quer, também não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas aqueles que querem ser legendários ainda e não conseguiram uma vaga, levanta a mão. Pois é, tenho uma informação para dar para vocês. Foi aberto um top, foi aberta uma pista para o Legacy em dezembro. É o Top Legacy. Top Manada Legacy, na verdade, né? A gente não vai botar Top Legacy para não criar situações lá que o Antero pediu. Então é Manada Legacy, tá certo? Nesse top nós vamos ter somente os irmãos que estão aqui conosco e nos nossos campos também, no campo e congregações, tá? Então, ainda vamos acertar os procedimentos, como é que a gente vai fazer isso, tá certo? 100 vagas, só para nós aqui, ó, 100 vagas, tá certo? Prioridade vai ser, obviamente, quem está conosco sempre aqui. Essa é a prioridade, tá? Como é que nós vamos colocar numa ordem de prioridade isso aí? Por intermédio do eu vim. Quanto mais eu vim o cara tem, mais na frente é a prioridade dele, tá certo? Tá vendo a importância de eu vim aí, ó? Falei para vocês, uma hora vocês iam, a conta ia chegar, tá certo? Então, se você não fez o seu, faça agora aí, ó, mais um pontinho que você conta aí, ó. Registra aí. Vamos lá, vamos chegar lá, tá? O que eu falei? Então, quem não é legendário ainda, agora não tem mais desculpa. Eu não consigo, mas sempre passa lá, né? Quando é o tanque de Betesda, o anjo chacoalha a água lá, não consigo me inscrever, né? Pronto, Jesus chegou, abriu a água para você agora. Agora você vai, então não tem mais desculpa. Agora, todos que quiserem vão ser legendários, tá certo? Glória a Deus. Aí perguntou, e para servir? Mesma coisa, não vai abrir, aliás, não vai abrir não, vai abrir. Porém, quem vai servir, nós aqui do Legacy vamos indicar, tá? Quem vai servir na pista que vai abrir para nós, somos nós que vamos indicar. Então, nós aqui do Legacy, a coordenação do Legacy, vai indicar, tá? E os irmãos que vão servir. Aí vai ser logística, voz, chefe de tribo vai ser o líder de mesa, tá? Vai ser tudo nosso, os predicantes todos nós, pastor Marcílio, todos o pessoal daqui, Gediel, essa turma aí que sabe pregar, é que nós vamos gerenciar essa pista, tá bom? Hein? Acho que esse é o 5 de dezembro, tá? 5 a 8 de dezembro. Então, planeje-se, você vai fazer a montanha, tá? Planeje para o dia 5 a 8 de dezembro. Um detalhe importante, tá? Você tem desejo de ir? Meu irmão, vamos te apoiar para ir. Vamos te apoiar para ir. Já pode dar o seu nome para o seu líder de mesa, tá? Já pode fazer isso. Dentro de muito breve, no máximo semana que vem, a gente já vai ter, tá? Direcionada, abrir vaga para a igreja. Vai abrir para o Legacy aqui. Inscrição direcionada. Tiramos pessoas e fazer direcionado, tá ok? Então é para nós aqui, é para nós, tá bom? Quem é? Pastor Paulo Davi, apareceu, eu legendário. Se você quiser ver a história dele, venha no culto de quinta-feira, tá? Você que não é legendário também, bem-vindo, o culto é aberto para todos. Venha ouvir o testemunho dele. Venha ouvir o testemunho dele, tá? Maravilhoso o testemunho dele. E eu, particularmente, fico muito feliz, porque meu filho estava na família dele, tá? Lá como legendário em fio, acompanhando o pastor. Tá? E ele só foi ficar sabendo no final que meu filho e estava lá só para cuidar dele, só para poder ajudar ele com a cadeira de roda, tá? Porque lá do tempo bota a cadeira, né? Tá bom, meus irmãos? Então, fiquem aí com essa expectativa, aguardem no grupo, nós vamos botar mais informações já essa semana, tá? Para ver datas, condições de inscrição, etc, tá? Para não perder essa aí. A ideia é todos os legendários aqui, gente, nós precisamos rechear todas as
Você não serviu ainda. Agora é a hora de você servir. Tá? Agora é a hora. De louvor, de prédio, de oração, tudo. Aí a parte de oração vai ter muitas vagas e a gente quer botar o nosso pessoal para servir. Tá bom? Vamos lá. Sem mais delongas, pastora Daládio. Pastor Daládio está mas também aceitou aqui. Fico feliz porque o convite é. Quando eu convidei ele não era do ministério, ainda do Ministério Infantil, por isso que ele, com esse tema aqui, né, eu achei bastante propício, e não era pai. E no meio do caminho, agora se tornou pai e não está mais no Ministério Infantil. Olha só que coisa. Esse é o pastor pai mais novo da notícia. Vai fazer 8 semanas agora. Tá? Então, um pai novo aqui que vai falar sobre o pai de Deus. E o Senhor falou. Uma primeira ressalva, que eu sempre faço. Cadê os nossos jovens aqui? Levanta a mão, os jovens, solteiros. Jovem solteiro. Ou você é jovem ou é solteiro. Tá? Ou você não é. Pronto, ficou melhor. A palavra é para você também. Talvez não seja pai, mas Deus tem um projeto. Deus sabe. Tenha um filho, você não vai ter. Vai ter uma. Então, isso você poder também captar nessa mensagem aqui, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, agradecer a Deus aqui pela vida do pastor. Estenda a sua mão. Pai querido, nós glorificamos a Ti pela vida do Teu filho, Senhor. O Senhor tem trazido a este lugar. Ó Deus, Te louvamos por esta situação que ocorreu, Senhor, neste meio tempo entre o convite para ministrar aqui conosco e estar aqui. O Senhor deu alegria ao Teu filho, à sua esposa, Senhor, da paternidade. E certamente isto vai pulsar muito forte no seu coração para poder transmitir a nós também a sua experiência ali no Ministério Infantil, Senhor. Te agradecemos e pedimos que o Senhor o use com graça, com poder, com autoridade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus, amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Boa noite, queridos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Como o Gerson falou aqui, eu acho que ele me fez esse convite lá em março, fevereiro, e a data inicial acho que era 22 de setembro. Aí eu aceitei e tal, aí passou o tempo, minha irmã marcou o casamento dela, ela mora lá em Goiás, e eu falei, Gerson, vamos precisar de alterar a data, tem como? Então ela falou, não, tem sim, tudo mais, e aí ficou para agora, né? E aí eu estava conversando isso com a minha esposa, que ele já tinha dado esse tema aí, né? Na época, se fosse no 22 de setembro, ia ser um pouco diferente, porque ainda a gente não sabia da gestação, né? Mas como Deus é perfeito, mudou a data ali e a gente descobriu a gestação, estamos celebrando ao Senhor por isso, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje, meus irmãos. E eu fui durante 9 anos pastor de ministério infantil. Aqui na PIB foram 2 anos no ministério infantil. Então, a gente aprende a quebrar gelo no ministério infantil com as crianças. Eu preciso quebrar o gelo com os irmãos aqui, né? Porque eu conheço alguns, não conheço todos. Então, agora vamos quebrar o gelo aqui. Quando eu falar você vai fazer assim com sua mão esquerda, tá bom? Fechou? Vamos testar aí 1. Aí, ó, muito bem. Misericórdias que Ele tem por nós, você tem demonstrado isso pelos seus filhos? Ser um pai segundo o coração de Deus é olhar o que Deus tem e, pela graça de Jesus, sermos capacitados a termos essas características também. Eu falei de olhar daqui para frente e isso é muito interessante, porque às vezes a gente carrega culpa, não é verdade? E quando eu gosto dessa proposta do Legacy aqui, porque eu vou falar aqui 20, 30 minutos, daqui a pouco vocês vão poder conversar. Poxa, sobre ser um pai segundo o coração de Deus. Daqui para frente, talvez você vá lamentar na mesa, mas você vai encontrar encorajamento também. Não é verdade? Alguém aqui já veio para o Legacy e encontrou encorajamento aqui no tempo de mesa? Olha aí. É isso. Sabe, querido, Deus tem grandes coisas para fazer através da sua paternidade, no seu relacionamento com o seu filho. Às vezes a gente para e não lembra que Jesus, ele era filho de Deus. Eles tinham uma relação de pai e filho. É interessante que no mundo de hoje, lá quando você já viu aqueles números que aparecem no telão, no culto aqui na PIB?
aqueles numerozinhos lá em cima, lá, é quando a gente está precisando do responsável pela criança, lá no Ministério Infantil. E a maioria das vezes, quem vai lá é a mãe. Só que é interessante que na Bíblia, Gerson, a gente vê Jesus chamando o pai dele várias e várias e várias vezes. Ele não vai atrás da mãe dele, não. Na sua casa, quem o seu filho busca primeiro? Quem a sua filha busca primeiro no momento de aflição, no momento de que ele precisa de compartilhar alguma coisa? Isso não é para gerar uma competição, meus irmãos, entre você e a sua esposa, ou entre você e a mãe dos seus filhos. É um momento para nós entendermos o nosso papel. Deus nos chama, todo homem é chamado para ser um pai segundo o coração de Deus. E nós precisamos demonstrar isso no dia a dia. É um grande desafio para todos nós, é verdade. Mas é importante que isso aconteça, que nós sejamos intencionais nisso. Você que ainda não tem os seus filhos, você que ainda não tem a sua esposa, você sabia que esse conceito pode ser aplicado no seu dia a dia também? Não apenas nesse contexto familiar. É tão interessante quando a gente observa a grandeza dos valores que Deus coloca para nós. A segunda coisa, que é bem parecida com essa, é que nós precisamos, dentro de casa, exercer uma liderança e uma provisão. Não apenas material, mas também espiritual. Um pai segundo o coração de Deus é chamado a ser um líder espiritual no seu lar, guiando sua família na fé e vivendo os princípios bíblicos de integridade e fé. Efésios 6,4 diz o seguinte: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quer ver só quem aqui já chamou a atenção dos seus filhos porque ele não fez a tarefa de casa da escola? Aí, ó, tem alguns. Os outros que não levantou a mão, ou o filho é muito dedicado, muito aplicado, né? Ou está negligenciando. Mas agora, quantos aqui já chamaram a atenção do filho porque ele ficou um dia sem ler a Bíblia e orar a Deus? Isso é muito importante, meus irmãos. Glória a Deus pelos que fazem. Mas esse número precisa aumentar. Nós estamos guiando o bem mais precioso. A Bíblia fala que os filhos são herança nas mãos daqueles que Ele entrega. E como nós temos conduzido, guiado, liderado essas pessoas? Às vezes, é fato, é muito importante fazer a tarefa de casa, mas a Bíblia nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. E muitas vezes, essa repreensão, essa exortação, ela não faz parte dos nossos lares. Ah, mas tem que fazer porque quer. É verdade, mas isso precisa ser ensinado. Um princípio, um valor, ele é ensinado, até o momento em que ele se torna algo natural. Quantas vezes a gente liga para outras coisas, se importa com coisas que não são tão primordiais quanto orar e ler a Bíblia? Você não faz isso, meu irmão, que ainda hoje você desenvolva uma estratégia, ore ao Senhor e peça a Ele para que você faça isso com a sua família. Tem um pastor amigo meu que ele teve uma situação familiar que um filho dele, que é meu amigo, teve a esposa dele teve uma gravidez, e foi uma gravidez assim, não planejada, né? E aí ele começou a pensar, como que eu posso alcançar o coração do meu filho, da esposa dele e desse bebê que está para nascer, né? Que ia ser ali a netinha dele. E eu achei curioso, porque sabe o que ele fez? Ele começou a escrever devocionais relacionados ao relacionamento de pai e mãe com os filhos, sobre a concepção da vida. E durante 9 meses, ele compartilhou esses devocionais ali com o filho, com a esposa, até que a criança nascesse. O resultado disso foi que aquela moça acabou aceitando a Jesus e se batizando também. E eu achei bom, porque aí é um pastor que é amigo meu, quando eu mandei mensagem para ele falando que minha esposa estava grávida também,
Aí ele me contou essa história, que ele tinha esses devocionais. Eu falei, pode mandar para mim que eu quero também. Esse menino com 8 semanas vai aprender a fazer devocional. Já vamos ensinar desde cedo. Sabe, queridos, é responsabilidade nossa. Liderar, guiar. A gente não pode abrir mão disso. Deus vai cobrar isso da gente. Aí você fala assim, nossa, pastor, mas é um peso muito grande. Não, meu irmão, é um privilégio. Deus está te dando um privilégio de conduzir os seus filhos, o seu filho, a sua filha, nos caminhos do Senhor. Você que ainda não tem filho, você tem que pensar nisso lá para o futuro. Não, eu estou aprendendo antes aqui. Posso chegar zerado lá. É igual quando a gente batiza uma criança, né? Você vai conversar com a criança, fazer a entrevista de batismo dela, a preocupação dela é que ela está sem sobremesa, porque ela desobedeceu o pai e a mãe. Ela pede perdão do pecado dela, é esse. Agora, quando é alguém mais velho, aí a ficha é longa do que tem para se arrepender. Então, você que ainda não tem filha, pense dessa forma. Você tem possibilidade de chegar muito mais maduro adiante. E você que é pai, não fuja dessa responsabilidade. A terceira coisa que eu queria destacar aqui é o amor sacrificial, que a gente encontra lá em Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Deus demonstra um amor sacrificial por cada um de nós quando Ele envia o seu Filho Jesus. Os maridos são chamados a amar as suas esposas. Aqui a gente precisa de colocar isso dentro do pacote de ser pai. Você tem a esposa lá, você não pode deixar de ser marido da sua esposa porque você se tornou pai. Isso faz parte. E é muito bom quando a gente olha essa passagem aqui, que fala que o marido deve amar cada um a sua mulher, né? E nesse texto ali, num versículo anterior, está escrito que as mulheres têm que se submeter aos maridos. E geralmente a gente pega só essa parte, né? Ó, tem que ser submissa. Só que o papel do homem é muito mais difícil, porque a gente tem que amar nossas esposas como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. E o que eu mais tenho ouvido desde que eu descobri que eu vou ser pai, é falar assim, olha, a vida muda. O que tinha valor para você vai mudar. Por quê? E eu já comecei a perceber aí, gente. Eu gosto de, às vezes, comprar uma coisinha ou outra na internet. Agora eu só estou vendo coisa de bebê, já há 8 semanas ainda. E é curioso, assim, o pessoal chega assim e fala, não, pastor, eu estou com um negócio lá, se o senhor quiser, está meio usado. Eu falei, não, eu quero dar coisa nova para o meu filho. Não é assim? Você não pensa em dar o melhor para o seu filho? Você não se sacrifica pelo seu filho? E não simplesmente no que é material. Mas nós precisamos sacrificar muitas vezes as nossas agendas com outras pessoas para estar com os nossos filhos, para estar com a nossa família. Eu nunca me esqueço, gente, de uma vez que eu fui... Primeira vez que eu fui assistir um jogo de futebol. Para você não sabe, eu morava lá em Cristalina, Goiás. Alguém conhece? Aí, ó. Gerson morava lá perto, em Brasília. Lá. Ou seja, é uma cidade que ela não tem nem 60 mil habitantes. E olha que ela cresceu desde que eu vim aqui para Curitiba, viu? E eu lembro que eu torço para o Vasco. Tem mais algum vascaíno aqui, ó? Cadê? Ah, ali, ó. Amém, irmão. Eu sei que eu vou te ver na glória, viu? Tem algum flamenguista aqui, ó? Aí, ó, a maldição espalha demais, né? É difícil, viu? Mas, enfim, uma memória que eu tive com meu pai foi muito interessante, que eu me lembro que a gente assistia futebol só na televisão, e naquela época não tinha Sky, essas coisas, assim, igual tem hoje, fácil, né? Assim, tipo, tem um pacote que é 12 vezes de R$ 29,90, você faz um esforcinho, corta uma pizza ali no meio, você consegue assistir seu time perder o ano inteiro, né? Mas naquela época era mais complicado. E uma vez meu pai chegou e falou, nós vamos assistir Vasco e Goiás lá no Serra Dourada. Gente, eu lembro que foi uma coisa assim que me marcou até hoje, que eu não sei como ele conseguiu, mas a gente foi antes lá no campo, entramos, pisamos no gramado, tem foto lá. E eu lembro, gente, que, para variar, né, o Vasco perdeu, né, de 4-2. Mas foi de virada. Então, assim, o primeiro tempo a gente estava muito feliz. Estava 2-0, aí no segundo tempo, não sei o que aconteceu. E eu me lembro disso.
e o esforço que meu pai fez para que a gente pudesse ter aquele momento ali, sabe? Você sair de Cristalina para Goiânia era uma viagem de uns 300 quilômetros na época. E a gente foi e participamos. Eu lembro que meu pai ia, e aí, gente, eu era criança, né? Criança sabe como é que é. E aí o Vasco perdeu e eu vendo a torcida do Goiás cantar lá e eu chorava de tristeza, amargura, assim, nossa. Nada mudou, né? A diferença é que hoje eu não choro mais, né? Hoje eu já não choro mais, né? Hoje já tá tranquilo, né, irmão? Hoje já sabemos que é assim mesmo, não tem o que fazer, né? Mas sabe, queridos, um amor sacrificial. E eu lembro quanto custou aquilo para o meu pai, assim, sabe? Que aí eu tava com o uniforme do Vasco, assim, ó, chuteira, meião, e tudo que ele tinha se esforçado para que a gente pudesse ter aquele momento ali. E aquilo guardou no meu coração. Gravou, assim, de uma forma que, hoje, para mim, um dos momentos mais legais que eu tenho com meu pai é assistir futebol, independente de ser Vasco ou não. Em abril, ele veio para cá, eu estava de férias, a gente foi para Santa Catarina ali, ficar um pouquinho na praia. E teve um dia que a gente estava em Itajaí ali, naquele mercadão que tem lá, comendo peixe lá, e uma festa lá. Aí nós descobrimos que ia ter a final do Catarinense, que ia ser Brusque e Criciúma. E aí nós conseguimos lá comprar ingresso na internet, ainda tinha, né? Porque não é um jogo tão procurado assim. E a gente foi assistir Brusque e Criciúma e conversar. Sabe, um sacrifício que ele fez, hoje é uma memória que eu guardo no meu coração e que é tão bom reviver. Sabe, às vezes a gente acha que não, mas filho lembra de sacrifício que pai faz. A maioria lembra. Então, meu irmão, como você tem se sacrificado pelo seu filho? A sua agenda, os seus gostos, para poder passar tempo com aqueles que Deus te entregou. E a quarta coisa, já caminhando aqui para o final, a paciência e a misericórdia também nos fazem ser um pai segundo o coração de Deus. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Esse texto nos mostra que a gente não deve se apressar em julgar, a gente não deve se apressar em castigar os nossos filhos. Olha, meu irmão, e correção faz parte, viu? Se você não corrige o seu filho, você precisa corrigir ele. Porque senão alguém vai corrigir, e aí você vai achar ruim, e depois você vai passar vergonha. Já vou falando aqui, tá? Isso acontecia muito no ministério infantil ali, né? Teve uma vez, eu vou confessar um pecado aqui para vocês. Vou confessar. Teve uma vez que eu tinha uma criança que ela aprontou o culto inteiro, assim, sabe? Meu Deus do céu. E ali no Ministério de Criança era assim, ó. Falou uma, falou duas, aí a terceira chama o pastor. Aí comigo eu sou poucas ideias, assim, né? A gente conversa ali, dá uma chance, depois a gente já chama o pai. E teve uma vez, gente, que eu cometi um pecado tão grande que eu chamei o menino de malcriado. Aí você sabe que mexe com quem cria, né? Mas aí a criança lá, e aí, como é que foi o culto, né? O que você acha que ela falou pro pai dela? Me chamou de malcriado, né? Rapaz, o pai veio assim, ele veio bravo, mas com respeito, assim, né? Tipo, mas estava bravo, e não sei o que, você não pode falar. Eu falei, não, irmão, eu errei mesmo, me perdoa, não poderia ter falado isso. E aí você tem que ouvir depois, que você faz um pecado, você tem que lidar com a consequência, não é? Deus perdoa o pecado, mas a consequência está ali para a gente não fazer de novo e crescer. E eu me lembro que a gente foi conversando, aí ele falando, bravo, brigando. Aí ele falou, pastor, você não vai falar nada? Eu falei, não, meu irmão, eu errei. Mas seu filho te falou só isso? Ele não te falou porque que isso aconteceu? Aí ele falou, não. Eu falei, então pergunta para ele. Aí ele perguntou. Aí o menino falou. E o irmão tinha falado assim, pastor, eu vou denunciar você na ouvidoria da igreja. E eu nem sabia que tinha ouvidoria aqui na igreja. Eu falei, não, irmão, pode. Aí a gente usa um crachá lá, né, com foto, e meu nome é um pouco diferente. Eu falei, não, irmão, pode tirar uma foto aqui e tal, né? O senhor está certo, eu errei.
No final das contas, o que aconteceu? Ele acabou pedindo perdão para mim. Falou, não, pastor, obrigado. Aí ele abriu o coração de umas situações que ele estava passando. Deus transformou essa tragédia em bênção. Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente não tem paciência com os nossos e tem com os de fora. E aquele dia o que me constrangeu foi que eu fiquei chateado com a situação. Eu ainda não tinha filho na época, mas eu dei uma na minha esposa. E quantas vezes a gente faz isso com os nossos filhos? Porque a gente teve um dia difícil, porque alguém maltratou a gente, porque alguém teve uma situação desagradável que a gente estava envolvido. E os nossos filhos são os primeiros a receber as consequências ruins. E a gente se afasta, a gente não tem paciência, a gente não tem misericórdia. Quando um filho erra, a gente tem que ter paciência. Porque se a gente agir com ira, a gente vai passar da conta na hora de corrigir. A gente tem que ter paciência, meus irmãos. Misericórdia. A gente foi tão agraciado por Deus, a misericórdia dele nos alcançou de tamanha forma. E muitas vezes o nosso ímpeto é mais justiceiro. Não pode ser assim. Agora você vai aprender como é que faz. Você vai ficar de castigo, você aprender, para você pensar. Você já pensou se Deus tratasse você igual você trata o seu filho? Aí é para você pensar nas coisas de ruim que você já fez. Nos vacilos que você já cometeu. Porque eu tenho certeza que todo mundo fez isso. Porque a gente erra, né? Se você nunca errou, você tem que escrever um livro para nós ler, né? Para a gente saber como que não erra nesses momentos. Mas Deus, ele é misericordioso. E ser um pai segundo o coração de Deus também é isso. É agir com misericórdia e paciência. E, por fim, é formar um legado. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. O legado espiritual e moral que a gente deixa para os filhos é o que mais importa. É investir tempo na vida espiritual deles. Sabe, meus irmãos, eu gosto de fazer desafios quando eu prego, quando eu tenho a oportunidade de levar a palavra para as pessoas, né? Normalmente a gente desafia as pessoas a aceitar o convite da salvação de Jesus. E se você ainda não aceitou, você seja desafiado a aceitar esse convite também. Mas eu queria te desafiar a fazer... Quem aqui tem um plano de investimentos aí, que guarda um dinheirinho, um orçamento e tal? A maioria tem, né? Que hoje é comum. Eu conhecendo o pessoal aqui, certeza que eles já trouxeram alguém aqui para falar sobre finanças. Mas eu queria te desafiar a fazer um planejamento de investimento espiritual na vida da sua descendência. Você pegar um papel, uma caneta e falar, isso aqui eu vou fazer todo dia para que os meus filhos caminhem com o Senhor. Isso aqui eu vou depositar um pouquinho todo dia de oração junto para que o meu filho seja um homem de oração. Quando a gente for no culto, eu não vou largar meu filho lá no culto e ir para o outro culto, não. Eu vou ir lá, vou abençoar ele no culto dele, vou dar as instruções para ele, e aí sim eu vou para o culto dos adultos. Ele vai ficar no culto com as crianças e eu no culto com os adultos. Não simplesmente jogar lá porque você tem que ir para o outro culto e é uma distração, não. A você fazer um planejamento de quanto tempo você vai investir discipulando o seu filho. A gente discipula muitas crianças aqui na igreja, né? A gente faz os batismos e tudo mais, quando eles tomam as decisões deles. E eu acho curioso, porque a gente tem uma conduta, um costume de batizar a partir dos 8 anos de idade aqui na igreja. Só que o que acontece? Tem crianças com 6, com 7 anos, que elas já falam assim, tem um irmão, tem um amiguinho, elas participam, elas têm um relacionamento com Jesus, e elas falam, pastor, eu quero batizar. Eu já aceitei a Jesus, e elas dão um testemunho dela mesma. Aceitei Jesus, Jesus transformou minha vida, né? Com 6 anos é legal de ouvir assim, né? Ela fala com uma convicção. E aí a gente chama os pais para uma conversa e fala assim, pai, aqui a gente vai poder começar o discipulado com 8 anos. Só que a gente quer te encorajar a você já começar. E os testemunhos que a gente colheu disso foi muito bom. Eu sabia que teve uma criança preguiçosa para ler, gente.
Não sei quem já participou do processo de alfabetização do filho, mas isso a mãe contando, pastor, preguiçosa para ler, ora, ajuda a gente, ela sabe ler, mas ela tem preguiça de praticar e tudo mais. E aí a mãe foi sagaz, né? A mãe e o pai foram sagazes ali, porque aí falou, não, mas eu quero batizar, mas eu já aceitei Jesus. Aí a mãe falou, mas quem se batiza sabe ler e ler direitinho. Aí disse que a menina devorou o Novo Testamento, com 6 anos de idade. Sabe, é investimento da família, não é investimento da igreja. A igreja, o legado da igreja, a gente vai receber ele lá no céu. O legado dos pais que deixam para os filhos também vai ser no céu, mas Deus ainda dá a possibilidade dos frutos aqui. Qual o legado que você está deixando para a próxima geração? Meu irmão, se você está construindo patrimônio para a sua descendência, isso é maravilhoso, mas não é o principal. O principal é o espiritual. É aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quanto tempo você tem investido para passar esse legado, para investir na vida espiritual dos seus filhos? Ser um homem, um pai segundo o coração de Deus, requer isso de nós. E que você entenda isso como um chamado para a sua vida. Isso ninguém pode fazer por você, ninguém pode ser pai do seu filho por você, só você pode. Então que você assuma essa responsabilidade, que você entenda isso como algo de Deus para você. Que esses exemplos que a gente viu aqui, de ser um modelo de paternidade, de exercer a liderança e a provisão, um amor que faz sacrifícios, ter paciência e misericórdia e formar um legado para gerações futuras, que isso faça parte da vida dos irmãos. E eu queria orar com você agora. Antes da gente passar aqui para o próximo momento, eu queria pedir para você fechar seus olhos agora. E sondar o seu coração, né? Você melhor do que ninguém sabe o que aflige você, quais dessas áreas você precisa melhorar, quais dessas áreas é importante crescer. E peça ao Senhor para te dar graça, para te fortalecer. Pai querido, eu quero interceder pela vida desses irmãos aqui, Senhor. Que eles sejam pais segundo o coração de Deus, que na casa deles, no lar deles, comece uma revolução, Deus, a partir dessa mudança de postura deles, Deus. Eu creio que o fato deles estarem aqui hoje já significa algo. Já significa que eles querem caminhar mais perto do Senhor e que eles levem os filhos deles, Deus, para mais perto do Senhor também. Que eles vejam como herança, que eles assumam essa responsabilidade de fato, Deus, de investir na vida espiritual dos filhos. Paizinho, que cada homem aqui seja capacitado e consiga fazer isso pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus. Essa é a minha oração por cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Espero que você tenha sido bênção e eu estou aceitando dica, viu? Meus irmãos, aproveitando aqui esse momento, eu queria dar uma rápida palavrinha aqui, antes de a gente passar para as nossas perguntas, temos um tempinho, nessa questão que o pastor Adam falou, do investimento que nós fazemos nos filhos. Eu, graças a Deus, venho do lar cristão, né, e eu me lembro muito bem dos meus pais. Nós éramos de outra denominação, e nessa outra igreja havia uma diretriz de que não houvesse nenhuma atividade na igreja na sexta-feira, para que houvesse culto da família nas casas. E os meus pais levavam aquilo ali realmente bem na risca. Toda sexta-feira era o dia do culto da família. E o meu pai colocava eu, às vezes, para trazer a mensagem. Não, você que traz a mensagem hoje. E eu precisei trazer a mensagem, eu tinha 6 anos, mais ou menos 7 anos, né? E trazia a mensagem ali, do meu jeito, sei lá como, né? Mas meu pai sempre estimulando, né? Olha, a mensagem está com você, hoje à noite é com você. Aí, ou com minha irmã, né? Que era um pouquinho mais nova que eu. Eu cresci, né, aprendendo dessa forma e fiz isso na minha casa depois que casei.
Foi interessante que os meus filhos aprenderam a orar, a ler a palavra. E aí a minha filha nasceu em Aracaju, né? E de lá, uma cidade grande, a capital, e fomos para Apucarana. E na nossa igreja que nós éramos, tinha o costume de às vezes pedir para as crianças orarem. Não, alguma criança pode levantar e orar. E a minha filha tinha 3 anos, ela levantou e disse: Senhor, abençoa aqui nessa cidade, era Apucarana, que nessa cidade não tem McDonald's, que possa ter McDonald's aqui nessa cidade. Não tinha McDonald's em Apucarana. Naquele ano abriu o McDonald's em Apucarana. O Senhor respondeu a oração dela com 3 anos. Mas era a experiência dela. Não tem McDonald's nessa cidade, né? E assim eles cresceram e aprendendo a amar o Senhor, porque houve um investimento. O investimento que meu pai fez na minha vida, eu também fiz na vida dos meus filhos e graças a Deus estão no caminho do Senhor. Então eu acho que essa palavra vem muito ao nosso coração, porque não é tarde para você ainda aprender a ser um pai segundo o coração de Deus. Não importa a idade que o seu filho tenha. Continua até hoje, meu filho casado lá, a gente liga quase todo dia, como é que está aí a situação, como é que estão vivendo, agora passou o furacão lá, a gente estava preocupado com eles, né, lá nos Estados Unidos, orando por eles, continua orando, continua ministrando o coração, não tem idade. Os mais velhos aqui vão, né, assinar embaixo o que eu estou falando. Filho vai ser filho a vida toda e você vai continuar investindo na vida dele a vida toda, de formas diferentes, mas você vai continuar investindo na vida dele. Tá certo? Então vamos agora aqui as nossas perguntas, já estamos aí, o Web vai colocar para a gente. Vou colocar também no grupo, o pessoal poder ver, tá bom? Vamos lá para a gente compartilhar, 20 minutos aí, depois a gente volta a fazer o encerramento aqui. Deus abençoe.
Bom? Encerrando. Já vai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fala, Deus. Fala aos corações, Pai. Conversa boa. Conversa boa. Assunto que tem muito o que falar. Tem muito para ser colocado. Tenho certeza disso. Bom, mas vamos aí caminhando para o final. Quem já terminou, já se coloca de pé. Os demais aí que vão orando para a gente poder encerrar. Tá bom? Amém. Os irmãos sabem muito bem que eu procuro sempre também fazer ligação de todos os assuntos que a gente traz para os nossos jovens, né, os solteiros. E eu espero que os nossos solteiros, os nossos jovens, ou aqueles casados que não têm filhos ainda, tenham podido aprender com os irmãos na mesa, aqueles que já têm seus filhos. Porque eu tenho certeza que ou coisas que fizeram errado, que hoje, né, obviamente já estão diante do altar do Senhor, já pediram perdão ao Senhor, mas que se pudessem voltar alguns anos, fariam diferente, né? Fariam diferente, eu tenho certeza disso. Mesmo aqueles que caminham no Senhor, a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. A gente erra também, né? E acho que o maior ganho deste trabalho aqui, disso que nós fazemos, é nós aprendermos um com a experiência do outro. Um com a palavra do outro. Olha, eu passei por isso na minha vida. Olha, meu pai me ensinou dessa forma, meu pai fez isso e tal. Mas eu agora tenho meu filho pequeno, estou buscando fazer diferente, estou buscando investir, né, melhor na vida dele. E uma coisa que acho que é importante a gente dizer, não diga que, não, eu quero fazer melhor do que o meu pai fez por mim. Não pegue o seu pai terreno como referência. Pegue o seu pai espiritual, pegue o pai celestial como referência. Eu quero fazer como o pai celestial deseja que eu faça com meu filho. Porque o seu pai, por melhores das intenções que ele tenha tido, né, como eu falo do meu pai, que me ensinou no lar cristão, por melhor das intenções que foi, ele errou, ele falhou. Então, houve coisas boas? Sim, claro, houve muitas. Mas a referência não é ele, a referência é o Pai Celestial. Coloque-se diante do Senhor, você homem, para exercer a paternidade que Deus quer que você exerça na sua casa. A paternidade que Deus quer. E assim você terá a melhor referência que pode existir, o Pai Celestial. Com verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor ágape, puro e perfeito, que é a própria essência de Deus. Se você tomar Ele como referência, você certamente tomará as melhores decisões como pai, dará a melhor influência ao seu filho como pai, porque Deus é a sua maior referência. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui. Gui, qual é o aviso, Gui, que você queria dar? Tá, reunião da Obridade semana que vem, tá? Do curso da linha de Obridade da UDF, tá? Líderes de mesa, supervisores, vice-líderes de mesa e homens que desejem ter um conhecimento um pouquinho mais específico de toda esta linha da Obridade dos cursos da UDF, tá? Então o Gui e o Anderson, semana que vem, vão dirigir essa reunião, coisa rápida, bem objetiva, é só para trazer algumas ideias, tá? Alguma colaboração para os irmãos aqui, e vocês sabem que este é um caminho que nós adotamos como de prioridade também para os nossos homens aqui, os cursos da UDF. O ano que vem nós temos muitas coisas que vão acontecer. Depois o Danny vai trazer mais detalhes também, junto com o Henderson, tá, para poder explicar para vocês aqui, tá bom? Vamos orar, queridos. Deus e Pai, te bendizemos, Senhor, por este momento tão maravilhoso que o Senhor nos dá. Quando falamos da figura do Pai, Senhor, a maior referência que podemos ter
é a tua própria essência como Pai Celestial. Aquele Pai que não tem defeitos, que expressa o seu amor puro e perfeito para com as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos refletir no Senhor, possamos olhar tão somente para Ti, ó Deus, como este Pai que nos inspira a fazermos o melhor para os nossos filhos. É hora que nossos irmãos, os jovens, solteiros, os meus casados que ainda não têm filhos, Senhor, que o Senhor também possa colocar nos seus corações este sentimento de exercerem, ó Deus, esta função, mesmo com outras pessoas que estão ao seu redor, mas que têm os olhos do Pai Celestial para cuidar dos seus queridos, cuidar da sua casa, cuidar às vezes dos seus parentes, sejam sobrinhos, sejam pessoas que estão ali na sua dependência, ou que estejam olhando para eles, buscando referência, que eles sejam também esta referência do Senhor. Nos ensina, Pai, nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa imperfeição. É isso que nós colocamos diante de Ti. Te agradecemos por este momento, pela bênção, Senhor, da alegria de estarmos mais uma vez juntos aqui. Leva-nos aos nossos lares com a Tua paz e a Tua proteção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Pessoal que quer ir para a montanha, deixa o seu nome com o líder de mesa. Se o líder de mesa não está aí, procure o Neemias, procure o Adriano, o Volney. Deixa o seu nome lá com o pessoal de azul lá, ok? Deus abençoe.